Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco o Andrés, consultor independente na área de desenvolvimento sistémico das lideranças. Com 10 anos a trabalhar no contexto internacional, traz uma vasta experiência que pode apoiar os líderes das PMEs no desenvolvimento de novas formas de liderar. Uma das suas áreas de especialização é a liderança sistémica e hoje terei a oportunidade de o entrevistar para falarmos um pouco com mais profundidade sobre o que é então a liderança sistémica. Em primeiro lugar, Andrés, muito obrigado por teres aceito o convite para estarmos aqui no podcast do Voice Leadership. Muito obrigado, Pedro, também para estender esse convite. É uma iniciativa muito relevante e importante. A liderança sistêmica, em primeiro lugar, eu sempre tive um interesse grande de quando as coisas estão correndo bem, dentro dos relacionamentos, os sistemas sociais, quais são os princípios quando as coisas correm bem e quais também são aqueles que são feridos ou ignorados. E aqui foi, então, um começo de uma fascinação pelo processo em si e entender qual o papel da liderança. Mas o que é exatamente a liderança sistémica? Então, a liderança sistêmica é um conjunto de liderança, por um lado, e sistêmico, aqui falamos do pensamento sistêmico. E, por um lado, quando falamos de liderança, muitas das vezes a liderança ainda é entendido como, muitas das vezes, como status, posição e muitas vezes superioridade. Mas, na verdade, tem menos a ver com status, posição e títulos, o status. Tem mais a ver como quando começamos a tomar responsabilidade pelos sistemas. E aqui os sistemas são sistemas sociais. Ou seja, os mesmos princípios se aplicam no sistema familiar para um pai e uma mãe, quando numa família, um chefe do departamento, quando toma responsabilidade pelo departamento, ou então por um chefe de empresa que toma conta pela empresa. Ou, afinal, também cada indivíduo, porque faz uma diferença se eu estou gerindo a minha vida e recursos, temos muita gestão de recursos, energia, tempo e pouco liderança. E, então, junto com esse conceito do pensamento sistêmico, é explorado o que é que significa. Então, e quais são os princípios relevantes dentro E quais é que são esses princípios, tendo em consideração a responsabilidade deste sistema social, não é, dentro de uma organização? Que princípios é que consideras que um líder deve ter, que é comparado, como tu disseste, à responsabilidade que tem com uma família? Sim. Talvez, antes de responder, e que vai em alinhamento com a pergunta, o desenvolvimento que podemos acompanhar, não só aqui em Portugal e pelas PMEs, mas, na verdade, no mundo inteiro, é a transição do sistema hierárquico para um sistema ou formas de organização mais heterárquicas. Ou seja, de uma centralização para uma descentralização. E isso acontece em todos os tipos de sistemas sociais. Enquanto, quando olhamos pelo tecido empresarial em Portugal, principalmente, mas em outros lugares, de novo, também se aplica, existe uma hierarquia muito forte. Muitas vezes são empresas familiares, onde é passado a responsabilidade do pai para o filho, etc. E normalmente, no sistema hierárquico, a tomada de decisão é feita por poucas pessoas no top da empresa. E o resto, a grande virtude no sistema hierárquico é a obediência. Enquanto caminhamos nessa transição
de dependência também para interdependências, para esses sistemas mais descentralizados, entendemos que outros princípios se aplicam. Não é mais a obediência, mas é interessante que quando mudamos para sistemas mais descentralizados, a tomada de decisão será de equipas. E o núcleo da tomada de decisão, no futuro, serão as equipas. E aqui entra um grande desafio. E o desafio é que nós, e quando falamos de inclusão e de sexo, de gênero, é muito relevante, mas a grande dificuldade, o desafio e ao mesmo tempo a oportunidade é como lidar com a riqueza de opiniões. E é essa transição que muitas empresas se encontram e onde a liderança sistêmica acompanhe esse processo de um sistema centralizado para uma descentralização, de uma hierarquia para uma heterarquia. O que é que achas que uma PME pode ganhar com uma liderança mais sistémica e que tipo de desafios é que tu consegues antecipar? Nesses processos de mudança, é parecido como na família. Uma pequena criança, que hierarquia em si não é nada ruim. Na verdade, até é relevante quando existe uma forte dependência da criança pelo pai ou pelos pais, vamos supor. Similarmente, não é o objetivo dos pais deixar a criança dependente dos pais. Eles acompanham a criança, pelo menos para a independência, onde a própria criança encontra um novo senso de identidade dentro do sistema familiar. E normalmente é turbulento e pode ser acompanhado por turbulências dentro da família. Similarmente, o processo dentro do sistema empresarial, o objetivo não é deixar os colaboradores dependentes, mas é acompanhá-los pelo menos para a independência. E aqui está o desafio, que muitas das vezes, quando os colaboradores crescem dentro da empresa, ficam mais independentes e agora vão querer tomar decisões por si próprios. Querem a inclusão, querem ser pedido de opinião. E o que acontece, o que podemos observar, que muitas vezes os sintomas são trabalhados, no sentido que quando surge dentro de uma empresa, pequena, média, mas também nas grandes, a demotivação, os conflitos estão surgindo, resignação, a pessoa diz, eu chego às 9, saio às 5, me deixa em paz com o resto, por favor, porque pensa, se eu digo algo, se eu incluo algo, o meu chefe sempre vai saber melhor. Então, basicamente, eles inclinam para trás, deixam a opinião passar, o problema, e depois voltam para a mesa. Consegues dar assim um exemplo de um caso que tu tenhas acompanhado que, na prática, caracteriza um pouco este processo de mudança de liderança sistémica? Sim. Um caso como uma média empresa, 100 pessoas, não sei se é considerado já média, pequena média empresa, que era uma empresa familiar, onde era passado para geração para geração. Uhum. E como o pai criou, era muito o entusiasmo do pai, e o pai geria quase todas as decisões ele tomou sozinho. Depois a empresa cresceu. Hoje em dia tem 100 pessoas trabalhando por essa empresa. E agora o filho começou de tomar responsabilidade pela empresa. E o desafio é de duas vertentes. Para os colaboradores mais antigos já foram habituados que as decisões são tomadas por outras pessoas. E as pessoas que entraram recente estão habituados que tomam decisões em conjunto, que vinham de um contexto mais internacional. Então, isso cria uma tensão. E talvez é entender que essas tensões, essa transição é normal, que passa por essas tensões, porque é
é necessário para, pelo menos, ser independente. E não para por aí. A interdependência é o objetivo. Quando falamos de intrapreneurship, as pessoas o entrepreneur dentro de uma empresa. Uhum. Então, muitas das vezes, primeiro ter essa consciência e entender qual é o sintoma e qual é a causa raiz. Andrés, eu gostava de partilhar também, depois aqui com as PMEs que nos estão a ouvir, que tipo de passos é que podem dar para começar esta jornada de uma cultura de liderança mais sistémica? Que tipo de práticas, que tipo de iniciativas podem ser feitas para começar esta jornada? Primeiro, eu acredito que nós, como seres humanos, temos duas formas de aprender. O pelo amor, o pela dor. E, às vezes, a questão é quando olhamos também para nós mesmos como um sistema humano, quando entra a mudança, entender o quanto precisa doer até a gente muda realmente algo, né? Nesse sentido, um primeiro passo é entender em que níveis dentro da empresa que eu consigo cada vez mais incluir e nutrir tomadas de decisões no coletivo, onde realmente todas as pessoas têm um poder de participar, de colaborar e de ter aquele senso de ownership. Em português responsabilidade, isso. Sentirem parte da responsabilidade de um determinado tema, de um determinado projeto. Exato. E isso é o primeiro passo. E entender também, ter a consciência de o que é que está acontecendo. E muitas das vezes o que acontece é que quando as coisas não correm bem, estamos à procura do culpado. E quando é muito importante encontrar o culpado, e quando o culpado é encontrado, vamos jogar ele para fora e parece que o problema é resolvido. Só que, de uma visão mais holística, sistêmica, vamos entender que vai aparecer, as lições vão aparecendo em outros lugares, até que realmente a lição está sendo aprendida. É um pouquinho como um carro, que quando as lâmpadas do carro vão acender, e depois eu vou para o mecânico e digo, troca a lâmpada, por favor, porque ela continuamente faz o brilho aqui. E 20 quilômetros depois o carro vai quebrar, claro. Penso... Então, estamos muitas vezes trocando lâmpadas. Sem ir à raiz do problema. E com a liderança precisamos começar, pela pessoa que toma a responsabilidade. Andrés, deixa-me aqui resumir aquilo que eu captei até agora, para tu também poderes complementar ou reforçar alguma ideia. Sobre o tema que nos traz aqui hoje, que é a liderança sistémica, não é um tema muito usual, e ainda bem que é para termos aqui também conteúdos o mais diversos possível. Isto exige, como tu disseste, um pensamento sistémico, que está muitas vezes, infelizmente, na liderança tradicional focado no status, na posição, e deveria ser menos disso e mais naquilo que é a responsabilidade pelo sistema social. Fazias a comparação com a responsabilidade que temos também como pais numa família, e a mesma coisa se deve traduzir para a responsabilidade que temos numa organização, esta responsabilidade do sistema social. E isto obriga a repensarmos a forma como nós hoje operamos, de um sistema mais hierárquico, que está muito baseado em obediência, que tem uma centralização de poder, para uma descentralização de poder mais partilhada no processo de tomada de decisão, com mais interdependência, tal como existem, enfim, muitas vezes nos casos das empresas familiares, que têm muitas vezes numa geração os pais, os mais antigos, que têm uma centralização de poder muito grande, e depois na mudança de geração começa a ser diluir, até por boas práticas de gestão que vão surgindo. Depois falámos também aqui da questão do comparativo daquilo que é a liderança tradicional para a liderança mais sistémica, do eu para a equipa, e isto exige muito mais inclusão, não é? Isto também é preciso ter a capacidade do líder em lidar com a riqueza de opiniões. Por um lado parece tudo pássaros e flores, espetacular. Por outro lado, isto também vai exigir que seja capaz de lidar com estas diferentes perspectivas. Eu já voltarei aqui novamente ao tema, porque tu falaste sobre os desafios que podem emergir deste tipo de transformação. Começando pela analogia que fizeste das famílias, também um pai no início
É importante que a criança se sinta dependente, está a aprender, não tem maturidade, mas o objetivo é trabalhar para que ela possa ter a máxima independência e até um sentido de identidade. E isto pode às vezes criar até algumas tensões dentro da família. Isto naturalmente traduz-se também dentro do contexto profissional, porque aquilo que um líder deve ter, um líder mais de pensamento sistémico, é promover esta identidade própria dos colaboradores, esta independência de pensamento, esta capacidade de dar opinião, ter processo de decisão mais partilhado, e os líderes têm que estar preparados para essa riqueza de opiniões, por essa partilha de tomada de decisão, que nem sempre é o caso. E por falar em caso, partilhaste um caso que acompanhaste, de uma empresa familiar com cerca de 100 pessoas, cresceu muito com uma outra geração, em que tens os colaboradores que estavam preparados e habituados a que alguém tomasse decisões e, de repente, a geração seguinte, que trouxe pessoas de fora que estavam mais habituadas a partilhar e estar envolvidos no processo de tomada de decisão, e cria naturalmente algumas tensões que faz parte naturalmente também do processo de crescimento das organizações. Sobre como começar o processo de aprendizagem, e tu disseste, eu gosto muito dessa analogia, faz de duas formas, amor e dor, e na verdade eu concordo contigo, eu acho que é preciso liderar com amor, mas também não há mudança sem dor. E portanto é muito importante compreender e assumir que a mudança também tem um bocadinho de dor. Há algumas coisas que são perdidas e outras que são ganhas. De preferência que se perca pouco e que se ganhe mais. Perceber em que níveis da organização é que eu consigo envolver as pessoas certas para fazer este processo de mudança, participando, dando opinião e delegando também o processo de tomada de decisão, é fundamental. E se não correr bem, também aprender coletivamente e não culpabilizar a falha de uma ou de várias pessoas. E tu terminaste com uma analogia, uma vez mais, muito importante, que é garantir que quando isso acontece, não ir ao sintoma, mas ir sobretudo à raiz do problema, com a analogia que fizeste do carro. O problema às vezes não está no mostrador, as luzes do mostrador, está num problema mecânico ou noutro problema que está atrás do tablier. Portanto, não vale a pena estar a corrigir o sintoma sem ter esta liderança coerente e sistémica, como tu tinhas dito desde o início. Não sei se queres reforçar aqui alguma ideia ou queres complementar alguma das questões que eu partilhei contigo. Amei o resumo, Pedro. Eu acredito que, por finalizar, que o paradigma que entramos agora é de responsabilidade, a habilidade de responder. E isso precisa ser nutrido e valorizado, e não culpado e ser julgado fora. O que queres dizer com a habilidade de responder? Que nós temos a capacidade de... Cada um tem as suas ideias e criar esses espaços onde cada um, às vezes, é por medo, quando há uma dependência, eu tenho medo porque eu quero agradar os professores, o pai, o chefe. Então, eu não digo o que eu realmente sinto, o que eu vejo, o que eu escuto, mas nesses espaços é importante que, independentemente que vem, tem um poder de existir e é relevante. E então, traz uma responsabilidade de dizer e, ao mesmo tempo, a humildade de aceitar outras opiniões. Andrés, muitíssimo obrigado uma vez mais pela tua participação no podcast do Voice Leadership e espero ver-te em breve. Muito obrigado, Pedro. Até já.